Estamos um pouco atrasados com as aplicações do livro de Apocalipse, não é mesmo? Já estudamos 3 capítulos direto, os capítulos 11, 12 e 13, e não tiramos aplicação de nenhum deles. Por isso que daremos uma pausa agora e vamos voltar ao capítulo 11, buscando aplicações para a nossa vida. Professor, por que mesmo que aplicações são tão importantes? Porque não adianta nada você acumular informação, conhecimento e não procurar saber o que essa informação tem a ver com sua vida cristã hoje, em que ela contribui para que você seja um crente melhor, que agrade ao Senhor. Enquanto que nos estudos nós vemos o que o texto significa, nas aplicações procuramos saber o e daí? O que isso traz de mudança para a minha vida? Entendeu? Então agora dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Aplicações de Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Nós já sabemos, pelo estudo que fizemos deste versículo, que a ação de medir simboliza proteção. E o templo aqui que é medido representa o povo de Deus. Como devemos entender essa questão da medição como um símbolo de proteção? Imagine que nós somos um prédio e que esse prédio está condenado à destruição. Porém, Deus não quer destruir o prédio todo, ele quer preservar uma parte desse prédio. Então, ele manda alguém fazer uma medição para que seja salva precisamente a parte que ele quer. Logo, o crente verdadeiro, ele é medido por Deus para ser protegido por ele. Mas, professor, protegido como? Se eu mesmo, como crente, e eu acho que eu sou um crente verdadeiro, tenho sofrido, passado por dificuldades, adversidades. Olha, uma coisa muito importante para entender aqui é a seguinte: Deus, ele nos protege a sua igreja, principalmente de apostatar da fé, de negar a fé, isto é, protege o crente de abandoná-lo. É importante discernir isso. Por quê? Porque senão você acaba pensando que Deus nos protege das próprias adversidades. E isso não é verdade, não é. Inúmeros crentes do passado, do presente e no futuro sofrerão. A única garantia que temos da parte do Senhor é que Ele não vai deixar com que nos percamos, com que desviemos dele de forma definitiva. Esse é o ponto na proteção de Deus aos crentes. Embora muitas e muitas igrejas ignorem isso e achem que toda vez que há uma garantia de proteção, é proteção às adversidades, aos problemas, etc. Não, nem mesmo o salmista acreditava nisso. Lembre-se do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então, o salmista sabia da possibilidade de, uma hora ou outra, estar andando, ter de andar pelo vale da sombra da morte. Porém, a sua certeza é que, mesmo ali, no problema, na dificuldade, Deus estaria com ele. Versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esse átrio exterior, na era do templo, lá no Antigo Testamento, ele era ocupado por crentes gentios. Então, os crentes judeus ficavam no pátio mais interior e os crentes gentios no átrio exterior ou no pátio exterior. Mas isso acabou no Novo Testamento. Não há mais privilégios. Se for crente de verdade, não importa a nacionalidade, se é judeu ou se é gentil. Esse átrio, portanto, nos nossos dias, perdeu sua utilidade e por isso foi dado aqui no texto aos não crentes. Professor, o que os não crentes vão fazer com um átrio, um pátio inútil desses? O que eles farão, para nós não importa. Talvez fiquem ali, próximos dos crentes, perturbando, atrapalhando a vida,
como acontece com alguns não crentes que vão à igreja, mas na verdade são puro joio, ficam ali só para atormentar e para dificultar o trabalho do evangelho. O ponto de atenção neste versículo é que os não crentes vão oprimir sempre os crentes durante toda a era da igreja. É isso que significa dizer que os gentios, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses é o período da era da igreja, o período simbólico da era da igreja. Calcar é pressionar, é pisar. Então, durante toda a era da igreja, os gentios, entenda aqui os não crentes, eles ficarão perseguindo, perturbando, zombando, fazendo chacota dos cristãos, que aqui estão simbolizados na cidade santa. A aplicação é evidente. Devemos esperar, sim, perseguições por parte dos não crentes. Esse é o padrão bíblico. Por isso que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Sofrerão perseguições. Professor, graças a Deus eu não sofri nenhuma até hoje. Até hoje. Isso muitas vezes acontece porque você se mantém no anonimato com respeito à sua vida cristã, ao seu testemunho que você deveria dar, mas não está dando. Experimente começar a mostrar para os outros que você é crente, que você ama Jesus. Experimente pregar o evangelho. Experimente. Fale de Cristo e veja se não haverá perseguições. Versículo 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias é outro número simbólico para se referir à era da igreja. E 2 testemunhas representam a igreja, visto que lá em Lucas, capítulo 10, Jesus manda a igreja pregar o evangelho de 2 em 2. E por que vestidas de pano de saco? Porque está incluído na pregação do evangelho a mensagem de arrependimento. Pano de saco era utilizado na antiguidade por muitos povos, não só pelos hebreus, para manifestar um arrependimento diante de Deus. Que aplicação podemos tirar daqui, professor? A aplicação de que não devemos nos esquecer de incluir a necessidade de arrependimento em nossa evangelização. As pessoas pensam só em falar, aceita Jesus, e é certo isso, mas a mensagem de evangelização deve incluir uma chamada ao arrependimento. Você deve falar sobre pecado, sobre o fato de que o pecado nos afastou de Deus e que por causa disso precisamos nos reconciliar com Ele. Logo, é necessário haver arrependimento por parte daquele que quer ficar em paz com Deus. E aí sim entra Jesus para tornar isso uma realidade. O próprio Senhor Jesus, quando começou seu ministério público, ele começou dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Nós já vimos no estudo a esse versículo que oliveiras e candeeiros simbolizam o povo de Deus. Então, nós somos escolhidos por Deus para ser luz neste mundo e pregar seu evangelho. Não os anjos, entendeu? Não foram os anjos que tiveram esse privilégio, fomos nós. Portanto, devemos valorizar isso. Como? Sendo luz e sal, pregando e testemunhando. Nós é que somos as oliveiras e os candeeiros de Deus para este mundo. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Olhe como Deus capacita a sua igreja com poder, mesmo nos dias de hoje. Por que é citado fogo da boca que devora inimigos? Porque assim foi com o profeta Elias no passado. Ele pedia e o Senhor fazia vir fogo. Isso aconteceu não somente naquele teste contra os profetas de Baal, mas também quando pelotões
de soldados foram atrás do profeta para capturá-lo. Isso está no começo do segundo livro dos Reis. Elias simplesmente falou e fogo desceu do céu, destruindo mais de um pelotão. O versículo também diz que se alguém pretender causar dano à igreja, certamente deve morrer. Por quê? Porque Deus vingará os seus. Aliás, ele diz lá em Romanos capítulo 12 o seguinte: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Então, se você pensa assim, quando é que esses zombadores e esses que se levantam contra Deus e sua igreja receberão a retribuição? Não sabemos. Agora, é certo que receberão, porque Deus é justiça e não deixará que as atrocidades feitas a seu povo passem sem punição. O professor falou aí que sai fogo da boca, você disse que é como acontecia com Elias, mas nós não vemos nos nossos dias milagres desse nível, essa tal demonstração de poder que está aí no versículo. Olha, conversão de pessoa é um grande milagre. Este, especificamente, acontece todos os dias. Há outros milagres também, só que acontecem com menos frequência. Pode ser que um milagre como aquele de Moisés e Elias, aqueles que a gente considera extraordinários mesmo, só venham a acontecer, quem sabe, no final da era da igreja. O importante é saber que o Deus de poder que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo Deus que está à frente da igreja. Então, não importa a força do inimigo, não importa o poder que ele demonstre. Agindo Deus, quem o impedirá? Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. De novo, a igreja é comparada a Elias e Moisés nos seus feitos, dois grandes profetas do Antigo Testamento. Se nós somos comparados com eles, o que isso significa? Significa que eles não foram melhores do que nós. Por que não? Porque, na verdade, tudo foi graça. Foi graça. A mesma graça que agiu na vida de Elias e Moisés, ela age na nossa vida hoje. Não é por mérito, porque nem mesmo temos, mas é por graça, um favor que não merecemos. Diante disso, podemos entender que Deus ainda age com poder por meio de seus servos fiéis. Então, quando orarmos com fé, poderemos ver portas se fecharem ou se abrirem, tudo conforme o propósito de Deus. Vamos até este versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Que triste, não é? A perseguição, ela é real. Mas teremos sucesso na pregação do evangelho, porque diz aqui que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a igreja sempre terá sucesso na pregação do evangelho. Só que cabe um alerta aqui: sucesso que consiste em salvação e condenação, não só salvação. Por quê, professor? Porque quando nós pregamos o evangelho, Deus é glorificado tanto naqueles que aceitam a mensagem quanto naqueles que a rejeitam. É glorificado nos que aceitam, porque a sua graça brilha, a sua misericórdia também. E é glorificado nos que rejeitam, porque a sua justiça é que ganha o destaque na condenação dos impenitentes e dos que rejeitam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa missão, ela deve ser cumprida até o fim, mesmo diante de oposição. Quero terminar com o exemplo de dois mártires da história da igreja que completaram seu testemunho com a própria vida. Um deles foi Policarpo, ainda da Idade Antiga, um crente que morreu queimado por causa de sua fé. E o outro, o
famoso Dietrich Bonhoeffer, que morreu durante a perseguição sofrida na Alemanha nazista. Ambos testemunharam e ambos foram mortos por causa do Evangelho. A mensagem foi pregada e agora eles estão na glória. Isso é o curso natural para todo crente de verdade. Professor, isso quer dizer que eu vou acabar morrendo por causa do Evangelho? Pela pregação do Evangelho? Não, felizmente não. Muitos e muitos pregaram o Evangelho e tiveram uma vida tranquila, embora outros tantos pagaram o preço por sua fidelidade. Não fique preocupado com o que Deus tem reservado para você. Ore apenas para que Ele esteja ao seu lado, seja o que for que venha a acontecer.